cuidados que se deve ter com a pele, principalmente nesta época do inverno? Bom, o principal problema da pele no inverno é que ela costuma ressecar muito. Como a gente costuma ter um inverno seco, né, não chove muito nessa época, e também as pessoas costumam tomar um banho mais quente e associado aí às temperaturas mais baixas, então a pele costuma ficar desidratada, costuma ressecar muito. Então é a época que normalmente a gente precisa realmente abusar dos hidratantes, usar os hidratantes, só que a maioria das pessoas acaba tendo, justamente por causa do frio, tendo uma preguiça, né? De cuidar, né? Dá vontade de sair do banho e colocar a roupa correndo, mas na realidade é a época que mais se precisa hidratar a pele. E uma dica que a gente pode dar para as pessoas aí que estão, né, tem essa pressa, né, ou por causa do frio, os óleos de banho, né, que podem ser aplicados, óleo de amêndoas doces, óleo de semente de uva, ele pode ser aplicado durante o banho e já sai com a pele mais hidratada. Certo, isso é no corpo. Isso é no corpo. E para o rosto? Para o rosto, a gente continua orientando mesmo no inverno o protetor solar diário, que aí a pessoa associa com um bom hidratante. Então existem, né, até produtos que já são hidratantes e com protetor solar. Você falou em protetor solar. Num dia nublado, um dia chuvoso, também se coloca protetor solar? Também se coloca protetor solar, porque quando você tem a chuva ou um dia nublado, ele vai, digamos assim, reduzir em 40% só a incidência dos raios solares. Quer dizer que ainda tem 60% agindo na nossa pele, mesmo num dia frio, num dia nublado, né? Então, é claro, você pode diminuir o fator de proteção, mas a gente não abre mão que um filtro e um hidratante para o rosto, mesmo no inverno. Uma senhora aí que ela ligou para a produção e ela gostaria que você falasse sobre o DMAI, que é uma febre agora o DMAI. O que é o DMAI? O DMAI, na realidade, é uma sigla, né, uma substância que foi assim descoberto, os neurologistas é que usavam esse produto para tratar alguns problemas musculares. E o pessoal resolveu fazer uma experiência e aplicar na pele para ver se realmente ele tinha algum efeito. Então, é um produto recente, ainda não se tem grandes estudos, mas percebeu-se que ele tem a finalidade de tonificar a musculatura. Então ele aumenta um pouco a firmeza da pele, uma vez que ele consegue firmar um pouco a musculatura facial. Então ele atuaria na musculatura. E aí, assim, a gente não tem... alguns produtos industrializados estão começando a sair no Brasil. Existem farmácias de manipulação que manipulam, né? Mas os trabalhos que a gente tem são mais do exterior mesmo, alguns trabalhos recentes ainda. Então ele tonificaria, ele melhoraria, então daria firmeza na pele através da tonificação da musculatura da pele, né? Quer dizer que para quem tem uma certa flacidez, então o DMAI viria para dar uma ajuda, firmeza. Né? A gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque às vezes nas revistas o pessoal fala assim, falando até em milagres, não é exatamente assim. Claro que ele é um produto recente, o ideal é que a gente tenha mais tempo de uso para ter até um conhecimento melhor. O que a gente sabe é que a maioria das pessoas que estão usando estão gostando do efeito dele, mas ainda se tem um acompanhamento ao longo dos anos para se ter uma certeza melhor. Mas ele não é um milagre, como às vezes as pessoas colocam, né? Que você passa e já melhora todas as linhas, que não precisaria mais nenhuma plástica e assim, né? A gente vê às vezes uma certa expectativa além, né? Aquém do que o produto realmente pode dar. Ele ajuda, é bom, mas não que ele seja também um milagre, como às vezes a gente vê em algumas reportagens, né? Agora vamos colocar os cuidados com a pele também na criança, aproveitando o Dr. Milton, que é pediatra, está conosco. A mãe também deve cuidar no inverno da pele da sua criança, não importa a faixa etária? Não importa a faixa etária. Na realidade, a criança tem uma pele muito mais sensível, a absorção dos produtos na pele da criança é muito maior do que na pele de um adulto. Então, assim, a mãe tem que tomar um certo cuidado
de não usar, às vezes, produtos que são próprios para adultos e que na criança podem ter até um efeito indesejável, até, às vezes, uma alergia, uma absorção maior do que o previsto. O ideal seria que ela procurasse produtos próprios para as crianças. E, normalmente, na criança, não se tem muito também que ficar passando, é mais a questão da hidratação, principalmente as crianças que têm a pele mais seca. Essas crianças, às vezes, até sofrem mais com quadros alérgicos na pele em função desse ressecamento, né, nessa fase de inverno. A gente bate também no filtro solar para as crianças, né? A gente vê que as campanhas aí de prevenção de câncer de pele cada vez mais estão colocando para que se use o filtro solar na criança, né? Acima dos 6 meses de idade já se está orientando o uso de protetor solar nas crianças. Só que tem que ter o cuidado de usar um produto adequado. Existem filtros, por exemplo, que as crianças não gostam de usar porque ardem nos olhos. Então existem preparações mais adequadas para a pele da criança, para não arder nos olhos, né? Para não irritar a pele. Doutor Milton, já se deparou com algum paciente que tenha usado um filtro que tenha causado uma gravidade? Já sim, Mafalda. O que a doutora Vera disse, quer dizer, antes dos 6 meses a gente não recomenda, e é muito importante o que usar para a criança, como ela também bem colocou, e evitar pomadas de corticoide. É muito comum falar, alguém recomendou, alguém leigo recomendou que fosse usada uma pomada e naquela pomada tem corticoide, e passa a usar aquilo de rotina. E corticoide tem que tomar um cuidado porque ele tem efeitos adversos importantes. Às vezes até passa a ser o problema maior e não aquele anterior. Doutor Milton, quais são as vacinas disponíveis, aquelas de rotina nos postos de saúde, hein? Mafalda, nos últimos anos o serviço público passou a incluir, tem uma sigla PNI, Programa Nacional de Imunizações, que conta com vários experts do Brasil inteiro que padronizaram essas vacinas. E nós passamos a ter nos últimos anos, além da vacina contra a tuberculose, que já existe há muitos anos, além da vacina tríplice, difteria, coqueluche e tétano, e a de paralisia infantil, nós passamos a ter também a vacina de hepatite, que deve ser feita ao nascer, uma segunda dose 30 dias após e 5 meses após a segunda dose. Então essa é a novidade que está sendo feita já pela Prefeitura há mais tempo, a Prefeitura de Londrina. E o Ministério da Saúde só adotou isso recentemente. Além dessa vacina, uma outra vacina muito importante que é feita junto com a vacina tríplice, numa só aplicação, é a vacina contra a meningite por hemófilos. O hemófilos do tipo B é uma bactéria que dava as meningites mais graves e relativamente frequentes nas crianças pequenas. Então, esse número de meningites por hemófilos desapareceram nos locais onde são feitas essas vacinas. A Londrina foi um dos primeiros municípios do Brasil que adotou a vacina contra a meningite por hemófilos no primeiro ano de vida. E o que mudou foi que a vacina do sarampo era feita isoladamente aos 9 meses, agora ela passou a ser feita junto com rubéola e cachumba com 1 ano de idade. Certo? Então, no primeiro ano de idade são essas. Depois, está se recomendando pelo Ministério da Saúde, tem disponível, que deve ser feito logo depois de 1 ano, a vacina contra a febre amarela, que é uma doença grave, que o mosquito Aedes aegypti aí da dengue também transmite essa doença e felizmente nós não temos aqui o vírus para os nossos mosquitos adquirir a doença. Mas já deve ser feito porque com essa migração de pessoas do país inteiro, facilidade de motoristas que se deslocam para Paranaguá e mesmo os pacientes daqui que vão para o norte, para a região que tem muita febre amarela, nós temos que estar protegidos. Então seriam essas as vacinas do primeiro ano de vida. Agora, sem ser essas, nós temos clínicas com disponibilidade de outros tipos de vacina? Sim, existem outras vacinas, por exemplo, a antipneumocócica. O pneumococo ele é responsável por meningite, por otite, por pneumonias, por sinusites. E quando é por esse agente, essas doenças, ela deve ser minimizada com a vacina. Aí o fator agravante, assim, o limitante, é o que ela tem um custo elevado. Essa vacina, ela custa por volta de R$ 225 a dose. E são 3 doses que devem ser dadas com intervalo de 2 meses. Então custaria mais que R$ 650. Isso limita muito. Mas você costuma recomendar para o seu paciente? Eu tenho que analisar com bom senso a condição social daquele paciente. Mas no mínimo informar da existência da vacina, todo pediatra deve informar. E se o paciente já tem carência para
alimentar adequadamente a criança ou para dar os cuidados que ela necessita de outra demanda, de escola, de cuidados quando a mãe está trabalhando, de ela ficar numa creche que custa o mais barato possível. Se eu já sei que ela tem problema econômico sério, eu tenho que informá-la com muito jeito da existência dessa vacina para ela não ter mais um conflito em casa por não ter recursos, para não sentir que eu quero dar isso para meu filho e não posso. Mas ela tem que saber que existe essa vacina. Quando possível, programar, né? Além da vacina antipneumocócica, tem a vacina de varicela, que é também uma vacina, essa vacina tem duas desvantagens, eu costumo dizer para os pacientes, que é não existir no posto de saúde e ser cara. E tem duas grandes vantagens. Ela é muito eficaz e é uma dose única. O custo dessa vacina é próximo de R$100, certo? A varicela. Agora, além disso, nós falamos que tem disponível a vacina contra hepatite B no serviço público. A vacina contra hepatite A, que é uma doença frequente também e que tem complicações sérias, ela existe disponível nas clínicas e deve ser feita no programa da Sociedade Brasileira de Pediatria, na recomendação da sociedade, ela deve ser feita a partir dos 2 anos de vida. Mas as clínicas já fazem a partir de 1 ano de vida com resultados bons e sem efeitos colaterais. O que é esse CRI? O CRI é o Centro Regional de Imunobiológicos Especiais. É um centro que fornece, em situações especiais, determinados imunobiológicos. São determinadas vacinas que são utilizadas em situações especiais. Por exemplo, o portador de AIDS, o portador de uma doença imunodeprimível, que nós chamamos de imunossupressor, está utilizando por causa de ter um câncer, uma determinada medicação, que não pode fazer uso das vacinas tradicionais. Então, as vacinas especiais existem disponíveis nos CRIs, esses Centros Regionais de Imunobiológicos Especiais. São 5 CRIs que existem no Brasil: a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP, o Emílio Ribas, que é vinculado à Faculdade de Medicina da USP, e a Escola Paulista de Medicina. E aqui em Londrina nós temos um Centro Regional de Imunobiológico Especial. Então, em Londrina nós temos. Temos, ele é dirigido pelo Dr. Gerson Zaneto de Lima, que é um expert em vacinas, é uma autoridade nacional, e ele é utilizado com muito bom senso de coisa. A única coisa é que existe um protocolo padronizado pelo Ministério da Saúde, e a pessoa, para receber essas vacinas especiais, tem que atender aquele protocolo. Então não é para o paciente procurar o CRI, ele deve ser referido pelos pediatras em situações especiais, ou pelos infectologistas. Por exemplo, a doutora Jaqueline, que é quem mais trata de AIDS de criança, ela refere esses pacientes para receber essas vacinas especiais no Centro Regional de Imunobiológicos Especiais. Doutora Vera, sabia disso? Mais ou menos. Em detalhes, assim. Como que o programa é bom e informativo, né? É, sim, com certeza. Uma telespectadora ligou e disse assim, que a mão dela estava tipo lixa, bastante ressecada. O que ela faz? Bom, aí no caso, às vezes ela vai precisar de um hidratante especial, que seria um pouco mais concentrado, às vezes associado a queratolítico, né, que é o que ajuda a tirar essa descamação da pele, para hidratar. Mas uma outra coisa que pode estar acontecendo é que, às vezes, uma pessoa que está tendo uma dermatite de contato crônica, quer dizer, alguma coisa que ela está lidando, ou às vezes até pelo fato de lavar muito as mãos, ela começa a ficar também com esse aspecto ressecado em toda a mão, e você às vezes tem que associar aí um tratamento antialérgico, né? Nesse caso aí ela teria que realmente procurar alguém, porque o antialérgico não vale a pena usar sozinho. Entra até na questão do corticoide que o Dr. Milton estava citando, né? Porque se for só o ressecamento, ela vai ter que usar alguma coisa mais intensa do que um hidratante normal. E se tiver uma alergia, uma dermatite de contato associada, ela tem que realmente ser tratada, né? Tem uma outra telespectadora que ela diz que ela tem psoríase no cotovelo. E o remédio tarazotene, é isso mesmo? Tazarotene, que no Brasil chama Zorac. Ela quer saber se é bom, se aumenta o caso. Bom, a psoríase, né? O cotovelo é uma das regiões de predileção da psoríase, por ser uma área de atrito. Cotovelos, joelhos. Existem muitas pessoas que ficam restritas a essa localização, mas algumas vezes ela vai atingindo outros locais da pele. Agora, o tazaroteno é uma medicação boa, só que o tazaroteno, ele é na realidade um derivado também do ácido retinóico.
Então é uma substância que algumas pessoas podem ter um efeito irritativo, gestantes, pessoas amamentando não devem usar. Então não seria um bom produto para ela estar usando sem uma orientação médica. Ele é um bom produto para psoríase, mas não pelo fato de ser um derivado aí dos ácidos retinóicos, né? Como a gente tem outros também, para ela, por exemplo, por conta própria, estar começando a usar, a não ser que tenha alguma orientação médica. Como o programa é ao vivo e a telespectadora liga para tirar suas dúvidas, mas o nosso tempo praticamente já está esgotado hoje, não dá mais tempo. Copacol, produto de qualidade, o mundo do frango, os nossos convidados recebem Copacol. Agora, hoje um cappuccino light vai bem, não vai? Muito bem, Vai muito bem, né?